Alguém? Posso fazer. Ok. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, com corações agradecidos, Pai, em poder aprender mais daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Pai querido, para entendermos realmente qual é o teu propósito, o que realmente o teu Espírito quer tocar em nós. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Senhor. Abençoe também os que ainda não estão aqui, que vão entrar, e que tudo o que for dito aqui, Senhor Jesus, o Senhor possa trabalhar no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Nós glorificamos ao Senhor, te adoramos, queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus que nos ensina, que nos capacita, e se nós estamos aqui, Pai, é porque nós queremos receber mais do Senhor. Abençoe, Pai querido, o professor, que vai estar trazendo para nós aquilo que ele estudou e aquilo que o teu Espírito tocou na vida dele. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Bom, nossa segunda aula, 14/9/2021. Nesse momento, 30 graus em Goiânia. Está quente. Mas vamos, né? A Júnior está ali, né, no ar-condicionado ligado, então ela está mais tranquila que a gente. Eu só estou com um ventiladorzinho ligado aqui na minha direção. Eu acredito que ela seja sócio da Enel, claro, né? Esse observador, né? Não, mas eu fiquei o dia inteirinho em casa sem usar o ar para poder usar agora. Usar agora, né? Ostentação, né? Ostentação nos dias atuais. Para mim, estar tranquila e absorver o máximo conteúdo. É verdade, precisa estar com a mente bem refrescada, né? Bom, na nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre o que é apologética, a gente explicou, né, através da ementa, como vai se desenvolver as nossas aulas, os nossos encontros, e possivelmente algo que ficou bem marcado aí no nosso primeiro encontro é que, para alguns, essa palavra pode soar estranha, né? Mas, à medida que você entende o significado dela e a função dela na igreja, você percebe a importância que ela tem nas comunidades cristãs, né? Então, de forma bem simples, apologética é defender a fé. E como esse termo foi usado desde os seus tempos mais remotos, num contexto cristão, quando se fala de apologética, sempre estamos falando sobre defesa da fé cristã. Então, isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Muitas pessoas podem pensar que a fé não precisa de defesa, que Deus não precisa ser defendido, que a igreja não precisa ser defendida. Se pensarmos de uma forma transcendente, vamos dizer assim, realmente, a fé não precisa de defesa, a igreja não precisa ser defendida e Deus muito menos precisa que nós, meros mortais, defendamos ele. Mas, se pensarmos de forma imanente, algo que vem, né, para dentro de nós, a partir das Escrituras Sagradas, e pode transcender nós, a partir das Escrituras Sagradas também, a gente vai perceber que apologética é responsabilidade de cada discípulo de Jesus. Então, cada discípulo de Jesus precisa defender a sua fé e precisa defender a sua comunidade e, de forma muito humilde, pode sim, pela orientação das Escrituras, pela orientação do Espírito Santo, defender o nosso Deus, o nosso Criador, diante de pessoas que dizem que Deus não existe. E as Escrituras são bem claras quando dizem que aquele que diz que Deus não existe é um tolo. Graças a Deus que o Espírito Santo se revelou a nós. Graças a Deus que o Espírito Santo tocou no nosso coração e os nossos olhos foram abertos. As escamas, né, dos nossos olhos caíram e agora a gente pode ver. Claro que isso não significa que a gente vai ver tudo,
né? A vida cristã é uma jornada, nós estamos aqui em peregrinação. Ainda que algumas pessoas pensem que a gente tem que ir para o céu rapidamente, né? Depois que as escamas caíram, que os nossos olhos se abriram, por assim dizer, a gente pode entender claramente, principalmente quando a gente lê as Escrituras Sagradas, que nós temos uma responsabilidade aqui, né? Nós fomos chamados para viver a nossa fé aqui. Precisamos lembrar que Deus cria homem e mulher e coloca-os aqui, em um jardim. Claro que eles se desviaram do propósito de Deus, mas Deus também não foi pego de surpresa. Deus tinha um plano desde a eternidade. O apóstolo Paulo diz que o sangue de Cristo foi derramado desde a eternidade. Então, a gente pode ter a certeza e a confiança que, pela soberania de Deus, tudo o que aconteceu estava diante dos seus olhos, desvendados diante dos seus olhos. Então, nós precisamos entender como funciona essa fé, né? E a gente pode pensar no primeiro momento que isso é algo racional, né? É algo que se trabalha na mente. Mas a gente vai perceber que, diferentemente do que muitas vezes a gente pensa, nós não somos necessariamente seres pensantes, né? Nós somos seres que amam. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo marca o nosso coração e nós reconhecemos que somos pecadores e olhamos para Cristo, nós amamos a Cristo, amamos a obra de Cristo, amamos tudo que Cristo fez, ainda que a gente possa, de alguma forma, não compreender como tudo isso funciona, como tudo isso se encaixa, mas, dia após dia, pela leitura, pelo estudo, pela comunhão com os irmãos, nós podemos aprofundar cada vez mais nesse entendimento das Escrituras Sagradas. Deixa eu verificar se tem alguém querendo entrar aqui. Às vezes aparece um barulhinho aqui. Ok. Ó, o Alisson saiu e estava tentando entrar. Eu vou compartilhar, então, alguns primeiros slides para a gente pensar no nosso tema hoje. Na última aula, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando? Faz um joinha para mim se está vendo, tá? Ok. Olha só, na nossa primeira aula, que foi a presencial, nós pedimos para vocês que estavam presentes fazerem a leitura do capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro base, que é esse livro aqui que está na mão de vocês, né? Assim espero eu. Além disso, iniciar a leitura do livro Crer é também Pensar, né? Do John Stott. A Juni estava falando para mim que gostou muito da leitura e já está fazendo uma segunda leitura. Espero que isso aconteça com todos, não somente com ela, né? Eu sempre, o que eu falei para ela é, sempre que eu leio o livro, eu também fico com essa mesma sensação. A gente precisa mudar muita coisa, né? Individualmente e comunitariamente também, tá? Mas nós estamos na nossa segunda aula, e aí eu quero começar com algumas reflexões. Eu fiz algumas perguntas na nossa primeira aula. Então, à medida dessas leituras que eu pedi para vocês fazerem, do capítulo 1, 2, 3 e 4, como também do livro do John Stott, talvez possamos tentar responder juntos aqui, né? E aí eu quero ouvir vocês, essa questão que é levantada. Como você costuma se sentir quando é desafiado naquilo em que crê como cristão? Então, você é cristão. Você conversa com seus amigos no trabalho, na escola, na faculdade, entre os familiares, e todo mundo está sabendo que você é cristão. Todo mundo está vendo a sua mudança, né? Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa e ela tinha colocado uma pergunta nos stories, né, do Instagram. Como que a gente reage quando as pessoas nos perguntam: você não está sendo crente demais?
né? Olha só o que perguntaram para ela. Você não está sendo crente demais? O que que isso significa? A minha resposta para ela é: isso significa que você está no caminho certo. É por aí mesmo. As pessoas vão questionar as nossas atitudes, vão questionar a nossa fala, as nossas reações. Talvez um bom termômetro seja quando nós nos dizemos cristãos e ninguém questiona as nossas palavras e as nossas atitudes. Talvez nós precisamos parar e pensar: estou fazendo alguma coisa errada? Porque o crente, o discípulo de Jesus, o cristão, é contracultural. Ele vai ser confrontado e irá confrontar. Isso é a história da igreja, isso é a história daqueles que seguem a Cristo. Então, a pergunta é essa: como você costuma se sentir quando é desafiado naquilo em que crê como cristão? Vou dar um exemplo bem claro, né? Bem fácil, talvez aconteça com todos, ou a grande maioria. Você vai comprar um produto e a pessoa te fala que Pensa um pouquinho, por favor. A pessoa te fala que se você não quiser nota fiscal, o produto pode ser um pouco mais barato. E aí você fala para ele assim: olha, eu preciso da nota fiscal, porque isso é o dever de um cidadão. Comprar um produto com origem, com nota fiscal, porque os recursos, né, desses impostos são direcionados para várias áreas dentro da nossa sociedade. E aí ele vai olhar para você de forma estranha, talvez murmurar, talvez falar: larga de ser bobo, esses políticos, eles não usam o dinheiro para isso. Um exemplo, né? Quem gostaria de falar? Vou fazer a pergunta de novo. Como você costuma se sentir quando é desafiado naquilo em que crê como cristão? Aí eu vou parar o compartilhamento para me ver o rostinho de todo mundo. Um de cada vez para não tumultuar a aula, porque a aula online tumultuada não dá, né? Pastor, desculpa, porque tinha caído a conexão, não consegui te ouvir. É assim, a pergunta é como que a gente se sente, né, quando nós somos confrontados de alguma forma pelo que a gente crê, por causa da nossa fé, né? A pergunta seria essa. Pode responder? Pode, deve responder. Eu me sinto, quando eu não consigo argumentar de forma com que fique claro para quem está me ouvindo, eu me sinto impotente, porque eu ainda tenho um conhecimento muito pequeno na fé. Então, por isso que eu estou gostando muito de estudar somente sobre isso, para poder ter argumentos. Porque dizer que eu acredito em Deus pela minha convicência é uma coisa, mas eu não vou conseguir, talvez, transpassar isso para a pessoa que estiver ouvindo, que não tem um mínimo de conhecimento da palavra, ou então até da experiência de fé. Muito bom. Essa colocação sua é importante, porque a gente precisa perceber algumas coisas. Você percebe, assim, você entende que você reconhece que você é novo na fé, que você precisa aumentar a sua bagagem ainda. E aí, nesse sentido, você percebe o tanto que é importante nós estarmos em uma comunidade que seja uma comunidade bem fundamentada, com irmãos que conhecem profundamente as Escrituras Sagradas, e aí, assim, isso comunitariamente. Mas, individualmente, como a nossa fé é frágil se a gente não conhece, esse é o ponto. A nossa fé será sempre uma fé muito frágil se a gente não dá resposta para os questionamentos que as pessoas levantam sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre a Bíblia, né? Mais alguém? Pastor, depende de onde vem o questionamento, a afronta, né?
Porque vou citar rapidamente 3 exemplos que eu já passei por eles. Dentro da própria família, pessoa que se julga intelectual é uma pessoa espírita, então eles acham ter muito conhecimento, sabem que a gente é evangélico, e aí, vez ou outra, joga algo para afrontar, né? E eu tentava muito fugir do assunto. Hoje, se vem como pergunta, eu já dou a resposta. Mas a gente vê, assim, que quase que é uma provação, né? Porque é uma guerra, não deixa de ser uma guerra espiritual. Mas, assim, eu me fundamento muito com palavras rápidas, simples, não virando uma pregação, mas provando com o intelectual bíblico, né? Aí tem aquela questão da pessoa querer zombar mesmo, essas eu ignoro, tranquilo. Agora tem a questão da fragilidade do que é evangélico, mas está ferido e está quase que apostatando. Então eu sinto muito amor, eu sinto muito desejo de voltar à existência, à essência da palavra para essa pessoa, e a gente nota que a pessoa tem muito conhecimento também, mas ela está ferida, e ela não quer saber mais da palavra. Então, aí eu vi uma dificuldade, como aconteceu numa trilha que eu fiz semana passada, não sei se eu falei para o senhor, acho que não, nós tivemos aula, né? Naquele feriado, e eu deparei com uma pessoa que está revoltada mesmo com a palavra, então ela está quase que não crendo mais em Deus. Aí eu vi assim que a gente tem que ser muito sábio, falar pouco, mas falar firme, bem baseado na Bíblia. Tem que ter conhecimento mesmo, não adianta, porque para essas pessoas não é qualquer frasezinha que vai convencer, né? E aí eu falei algumas coisas lá, porque ele acha que nem existe mais, que sacrifício de Cristo não existe, e que ele já pegou o microfone, já criou nisso tudo, hoje ele não crê. Aí eu falei assim, olha, então eu já notei que você sabe muito mais do que eu, e sabe pesquisar na Bíblia. E você deve entender ou perceber na sua sensibilidade de ser que nós estamos passando por fases difíceis e vai piorar. Quando estiver muito difícil mesmo, ou diria insuportável, você lembre dessa conversa nossa que no morro, nessa trilha, e volte para os braços de Jesus, nem que seja no seu último suspiro, porque você vai lembrar que era bom você ter peregrinado com Cristo. Mas se isso ainda não for possível, pelo menos no seu último suspiro, clame por ele, arrependa dos seus pecados, porque ele é misericordioso, muito mais do que nós dois juntos. Então, eu vim para casa assim, pensando, meu Deus, eu preciso conhecer mais a palavra, porque nós estamos lidando com tanto tipo de gente, pessoas intelectuais, pessoas que conhecem até mais do que a gente, e eu sinto e eu peço ao Espírito Santo que nos dê a palavra certa para alcançar e novamente trazer essas pessoas para o seu caminho, né? Mais alguém quer colaborar? Pastor, falando questão de fé, igual eu estava lendo no livro, o que eu achei interessante é falar que a fé verdadeira é essencial, racional, porque baseia no caráter e nas promessas de Deus. Nunca tinha pensado a fé por esse lado, que é tipo uma promessa de Deus, né? Que ela é racional. Ela aí fala que todo o problema de quem tem uma fé pequena é porque não pensa. Achei bem, assim, interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Comparando o livro, também gostei muito do livro, tô gostando bastante, tô quase no finalzinho dele. Excelente. A gente precisa entender assim, Deus criou o homem e a esse homem ele dá uma mente, né? Dá um ambiente, um lugar onde ele pesa as informações pelo que ele recebe do mundo sensível, por assim dizer, né? Pelo que ele olha, pelo que ele sente, pelo que ele pega. Então ele raciocina, né? Ele desenvolve um pensamento racional a partir dessa relação que ele tem com o mundo. E é lógico que as pessoas estão nesse mundo e se relacionando umas com as outras. E aí a gente precisa pensar, né? E essa colocação sua, Juliana, é muito importante,
porque a gente acredita que a fé está só num ambiente abstrato, né? Toda vez que a gente pensa em fé, a gente lembra daquele verso, né? Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, a confirmação do que eu espero. Agora, nós somos pessoas que estudam as Escrituras Sagradas ou estamos iniciando os nossos estudos na Bíblia. E entender, compreender, conhecer, não é necessariamente apenas uma leitura do texto ou memorizar versículos. Existe, assim, logicamente falando, um pensamento racional que busca entender o que o texto está falando de fato. E como a Bíblia é a palavra de Deus, e como a Bíblia é um compêndio de vários livros escritos por muitas pessoas, em um período muito extenso, nós estamos falando de mais de 40 autores, num período de mais de 1.600 anos. Evidentemente, se a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante e infalível, existe uma lógica por trás do texto. Então, não é só ler o texto e memorizar versículos. O que a gente precisa perguntar é como esse texto se encaixa com o restante das Escrituras Sagradas. Aí, de fato, nós teremos uma fé mais solidificada. Agora, responder essa pergunta não é tarefa fácil. Exige do estudante da Bíblia várias ferramentas. E aí, diante do que a Juni falou, dessa experiência lá na trilha, né? O que a gente pode perceber é que, possivelmente, ou não houve uma conversão genuína, houve só uma adequação, né? A pessoa era só um adepto, e aí, se a gente fica só na mente, né? Veja bem, uma coisa é conhecer, outra coisa é conhecer em profundidade, outra coisa é ser absorvido pelo que se conhece. São vários âmbitos da vida cristã. Por exemplo, se alguém abala minha fé por uma ação ou palavra, a minha fé é uma fé muito superficial, porque a minha fé precisa estar firmada em Deus, em quem Deus é, no que Deus faz, no que Deus promete, no que Deus cumpre, não no meu externo, próximo. Então, você vai ter pessoas que têm, vamos dizer assim, muito conhecimento, mas conhecimento não significa ter sabedoria, porque sabedoria é praticar o que se conhece. E a sabedoria está num outro nível, está em uma outra esfera, está numa esfera do que nós amamos, do que nós adoramos, do que nós cultuamos. Então, assim, são muitas situações, e cada uma dessas situações com características muito próprias. O que a gente precisa compreender é que a fé é uma experiência mística. Não é eu que decido que vou ter fé agora no que a Bíblia diz. E aí, essa experiência mística é uma atuação direta do Espírito Santo. E aí, eu também preciso do apoio da minha comunidade. E aí, eu preciso continuar nesse estudo das Escrituras Sagradas para entender realmente qual que é o meu lugar nesse plano eterno de Deus. Nós aprendemos apologética para tentar compreender isso. Agora, assim, para fechar essa primeira questão, algo que a gente precisa entender. Não é só memorizar o texto, tá? Não é pegar o livro de capa a capa, ler várias vezes e memorizar tudo que está aqui. Não é você memorizar argumentos, respostas, contra-respostas, né? A gente precisa entender qual que é o significado de seguir a Jesus. Então, esse significado pode ser resumido em adorar o Criador de todas as coisas.
O John Piper disse certa vez que só existe missões porque não existe adoração. Né? Vou repetir. Só existe missão porque não existe adoração. Porque todos os povos são chamados a adorar a Deus. Se ainda existe algum povo, alguma etnia que não adora a Deus, é porque existe missão. A missão vai acabar, mas a adoração vai ser pela eternidade. Então, existe um propósito, existe um motivo de estarmos aqui, adorar a Deus. E veja bem, adoração não é apenas cânticos. Adoração é estudo, é leitura, é comunhão, é relação, é evangelho, é defesa da fé. Quando nós defendemos a nossa fé, demonstrando às pessoas que a nossa fé é lógica, faz sentido, isso é adoração. E aí não pode ficar só na boca e na mente, tem que estar no coração. E se vai estar no coração, significa que toda essa ação, todo esse desenvolvimento da nossa vida cristã é adoração, é formação, é um caminho do amor. Então, assim, quando você vai para o culto, quando você vai encontrar com o irmão, existe algo muito mais profundo do que a gente está vendo. Quando a gente começa orando, quando nós lemos um texto, quando nós cantamos juntos, todas essas ações são ações formativas para transformar o nosso coração. E o nosso coração transformado, o que a gente está aprendendo, vai ser absorvido por todo o nosso ser e vai fazer sentido. Né? Então, há uma jornada, e isso diz respeito à intensidade das nossas ações. Aí, veja bem, de tudo isso que eu falei, aí você faz uma comparação com alguém, não sei se é o seu caso, né? Aí eu quero só aprender, eu quero conhecer mais da Bíblia. Eu quero só entender como que a Bíblia foi formada. Eu quero conhecer mais porque eu preciso de uma religião. Eu preciso estar numa igreja. Percebe que esse entendimento, ele está totalmente desconectado com o real propósito do Evangelho, né? Que é a boa notícia de que agora nós podemos nos achegar a Deus. Então, quando a gente pensa nessas questões, a gente percebe que precisamos ter um corpo doutrinário solidificado, que é algo essencial para a nossa fé, só que ele não pode ficar só na mente, ele tem que descer para o coração, porque todo esse conhecimento precisa ser amado por nós e demonstrado na nossa vida diária. Ok? E aí nós temos uma outra questão. Por que a mansidão e o respeito são essenciais quando estamos dialogando com pessoas que não são cristãs acerca daquilo que cremos? Isso a gente discutiu alguma coisa na sala de aula, né? Quem quer falar primeiro? Eu não sei o que vocês discutiram, mas com relação à questão da mansidão, falando de mansidão, quando você está conversando com uma pessoa, ainda mais com uma pessoa que ou que não conhece o Senhor Jesus, ou então que é uma pessoa assim mais resistente, essa questão com relação à mansidão faz toda a diferença. A gente não está insistindo. Eu acho que a fé, ela é mostrada muito através do nosso comportamento e da nossa forma de ser e de viver. E é interessante assim, agora eu já estou aposentada, mas quando eu trabalhava, ou quando eu estava trabalhando, indo para a igreja, tinha amigos em comum, tanto no trabalho quanto na igreja, eu sempre procurei assim ser a mais sincera e
e procurando aí, vamos dizer, essa coerência com a vida em todos os lugares onde eu estava. E esse testemunho da gente, e quando a gente tem realmente o Espírito Santo na vida da gente, faz toda a diferença no nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com o vestuário ou com essas questões doutrinárias e muitas vezes esquece daquilo que realmente o que tem na alma, que é o que realmente faz a diferença, que é o Espírito, né? É a atuação do Espírito Santo na nossa vida e a gente deixar expressar essa questão. Então, essa mansidão, ela vem do Espírito Santo, né? Então, se a gente tem o Espírito Santo, a mansidão é realmente uma característica de que realmente ele está atuando em nós, né? Eu vejo dessa forma. Mais alguém? Uai, pastor, eu entendo assim que, com tudo isso que a Hélia falou, nós, se somos cristãos, precisamos ter o caráter de Cristo. E Cristo era manso. E nós vimos aqui na leitura que nós precisamos aprender a persuadir e não a convencer, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. Então, eu não posso persuadir quem quer que seja sem amor, que é o primeiro e maior dom, né, que Deus nos ensinou e requer de nós. Então, partindo dessa premissa aí, eu acho que temos que ter mansidão. E nós temos que considerar que tem pessoas que estão na mamadeira ainda, né, da palavra, tem outros que sofreram, tem a questão psicológica, a vivência, tem uma história toda nesse contexto que nós não conhecemos. Então, assim, com a mansidão, nós vamos poder até ajudar a ter um diagnóstico, traçar um diagnóstico e ajudar mesmo essa pessoa a chegar mais perto da palavra. Se eu chegar só com exortação, e que exortação não é uma coisa ruim, também é um dom, mas principalmente para o recém-convertido, talvez a gente não tenha muito bom êxito, né? Exatamente, né? Nós estamos apresentando a verdade. A verdade, ela convence por si só. As pessoas têm um monte de questionamentos. À medida que a gente conversa com mansidão, à medida que nós respeitamos o lugar em que a pessoa está, né? A pessoa está num lugar totalmente diferente do lugar que nós estamos. Nós tivemos, como eu falei, né, eu gosto de usar esse termo, a experiência mística da conversão, exatamente porque isso é algo que vem do Espírito Santo, não é uma decisão do homem. Por mais que algumas pessoas pensem que podem ter essa decisão, no sentido, eu vou para a igreja, vou passar a ser crente. Isso não é dele, né? Segundo o apóstolo Paulo, o pecado cegou o entendimento das pessoas. A pessoa está totalmente corrompida, ela está cega, ela não sabe o caminho. E então a gente precisa ter esse entendimento que ela está num lugar diferente. Mas se formos mansos, se tivermos respeito, se amarmos essas pessoas como Jesus as ama e falarmos da palavra, né? Algo que precisa estar bem claro na nossa mente. Você não precisa convencer, como a Júlia falou. Você não precisa debater, né? Porque o debate é algo mais acalorado, por assim dizer. Existe um poder na palavra de Deus. O fato de nós entendermos o que ela diz e recitarmos o texto, e veja bem, tem a questão da memorização do texto, claro, precisamos desenvolver essa prática de memorizar o texto, mas existe a necessidade mais profunda ainda de que aquele texto que foi memorizado foi entendido, compreendido por nós. E à medida que nós falarmos do que esse texto significa e levarmos esse texto de forma aplicável para a vida da pessoa, há uma atuação do Espírito Santo, porque a palavra é a palavra do Espírito. O Espírito inspirou a palavra é dele. Ele é o intérprete principal dessa palavra. E ainda que a gente fale,
né? E o texto fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus é o Espírito Santo que interpreta no coração da pessoa o que a gente está falando. Talvez você possa se lembrar do seu momento de conversão, quando tudo fez sentido, né? Eu estou falando tudo entre aspas, né? Mas assim, agora eu entendi. Quantas e quantas pessoas falaram para mim, olha, Jesus te ama. Olha, você precisa aceitar Jesus. E assim, essas falas não faziam sentido. Mas no dia que o próprio Espírito Santo interpretou essa fala no meu coração, fez todo sentido. Então, precisamos falar com mansidão, com respeito, entendendo o lugar que a pessoa está, entendendo o lugar que nós estamos, mas entendendo que o Espírito Santo é o intérprete da palavra no coração da pessoa. E a gente precisa orar por esses momentos, né? Senhor, Espírito, trabalha nesse coração, trabalha nessa mente. O Senhor conhece a aflição, o Senhor conhece o medo. Dá a palavra certa, naquele momento certo, para que haja entrega, que haja convicção, que haja fé. A fé que só tu pode gerar. Então, essa consciência vai fazer todo sentido quando nos aproximarmos das pessoas para falar da verdade, da palavra de Deus. Mais alguém? Só fazendo um link aqui, pastor, com a leitura, né? Eu achei muito racional e aí traz a memória. A gente tem já presenciado situações que não levou o evangelho em primeiro plano, mas o apelo quase que obrigatório de que aceite a Jesus. E no livro fala sobre isso, né? A importância de trazer, de levar o evangelho, de levar a consciência para que a pessoa raciocine, entenda, aceite, ame e queira. Tem etapas, né? Então, assim, a gente quase que entristece quando a gente vê que tem líderes que praticamente obrigam, você tem que aceitar, você deve aceitar, você pode sair daqui e morrer, até frases nesse sentido eu já ouvi. E, assim, não é muito racional isso, né? Pelo que nós vimos no texto. Professor, você está mudo. Não ouvimos nada, se eu tenho que repetir tudo. Você está mudo. Mas vocês não conseguem ler lábios? Ainda não, vou tentar Libras primeiro. Estudar primeiro. O rádio usar máscara está atrapalhando a gente a fazer leitura labial. Eu vou tentar, então, repetir, né? Eu vou falar algo para vocês que talvez possa chocar vocês, né? E aí, toda vez que eu vou falar alguma coisa que pode chocar os alunos, eu também enfatizo uma questão. A sala de aula é o lugar da reflexão, tá? O que a gente fala aqui dentro não significa que a gente vai levar lá para fora, conversar com um novo convertido, pregar de púlpito, não. Nós aqui estamos refletindo sobre o que é pensar a respeito de Deus, tá bom? Então, toda vez que eu falar alguma coisa que possa te chocar, pense sobre isso. O professor falou que aqui é o lugar da reflexão, né? A gente precisa pensar sobre isso. Então, o que a Juni falou. Você sabe que essa questão de fazer apelo é muito novo na história da igreja? Pois é, bem novo, né? Não se fazia apelo. As pessoas que se posicionavam diante da pregação. Eu esqueci agora com quem começou, realmente eu perdi o nome, está quase na ponta da língua, mas assim, começou com um pregador itinerante. Então, veja bem, eu tô montando um quadro aqui, e isso não significa que esse quadro é o mais certo, tá bom? Mas eu estou só montando o quadro histórico. As pessoas iam ouvir a palavra de Deus nas igrejas, e se pregava a palavra de Deus de forma expositiva. E as pessoas levavam tão a sério a palavra de Deus que a pregação não era algo espontâneo. A pregação era escrita.
As pessoas chegavam no púlpito e liam a pregação. Mas isso não é porque eles eram tradicionais ou porque eles não eram cheios do Espírito, não. É porque eles tinham temor. Eles pensavam no que iam falar, eles verificavam se aquilo que eles estavam escrevendo estava de acordo com a palavra de Deus e escrevia para eles não fugirem do assunto. Então, isso era algo normal. Era assim que se dava a pregação. E depois da exposição da palavra, não se fazia apelo. As pessoas que se sentiam tocadas pelo Espírito e declaravam a sua fé publicamente diante da congregação. Então, assim, como esse sistema era um sistema muito rígido, e é claro, o Espírito Santo estava agindo nos corações de diversas formas, não dá para a gente colocar o Espírito Santo numa caixinha. Não eram todas as pessoas que podiam pregar. Então, se não eram todas as pessoas que podiam pregar na igreja, porque havia necessidade de um preparo, de uma fundamentação teológica, né? Surgiram pregadores que pregavam ao ar livre, pregadores itinerantes. E aí, esse tipo de pregação atraía muitas pessoas. E foram exatamente esses pregadores itinerantes que começaram a fazer apelo. E é lógico, né? Se você faz um apelo, você usa de um monte de argumento, como, por exemplo, os argumentos que a Júnia pontuou. Olha, você não sabe se você vai morrer amanhã. Agora é a hora. Só que esse tipo de argumentação não significa que gera fé genuína, porque a fé genuína não é pelo medo. A fé genuína é pelo entendimento de quem é Cristo, pelo entendimento da obra de Cristo e pelo entendimento que nós somos pecadores e somos totalmente carentes do perdão, né, por meio de Jesus. Então, são coisas totalmente diferentes. Por isso que você coloca medo nas pessoas e as pessoas reagem. Então, isso é muito usado, por exemplo, quando vai se pedir oferta, né? Olha, traga sua oferta de fé, que Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Mas tome cuidado, porque se você não trouxer a sua oferta, você pode perder o que você tem. Sabe, esse tipo de argumentação que não diz respeito ao que a gente aprende nas Escrituras Sagradas. É claro que a Bíblia fala sobre dinheiro, é claro que a Bíblia fala sobre oferta, é claro que a Bíblia fala sobre dízimo. A questão é qual que é o lugar desses elementos, na nossa vida cristã e na vida da comunidade. Né? O que é essencial? Né? Então, veja bem, enquanto muitas pessoas estão preocupadas com recursos financeiros, a igreja, por exemplo, né, comunidades, o que a gente precisa estar preocupado é que tipo de fé os nossos irmãos estão desenvolvendo no interior das nossas comunidades, como eles estão vivendo a sua vida. E é claro que se essa fé for genuína, vai alcançar esse âmbito financeiro também, né? Mas a pergunta é o que é essencial. Alguma colocação? Podemos continuar? Pastor? Sim. Não, só fazer um adendo aqui, que você mencionou quem que era o pai, enquanto eu estava falando, deu uma pesquisada, pelo que eu pesquisei aqui, foi no século XIX, igual você mencionou, realmente é novo isso. Segundo o site que eu pesquisei aqui, é Charles Grandson Finney. Charles Finney. Exatamente, Charles Finney. Esse mesmo. Não é só para complementar a informação do senhor aí. Excelente. Eu estava com o nome dele na cabeça, mas sabe quando você não... Mas é o Charles Finney. Bom, nós temos aqui, então, a foto do pastor Luiz, né? Não contem para ele. Estou brincando, tá? Porque ele gosta de usar rosa, né? Vocês sabem disso. Né? Então, olha só. Você já conversou com alguém que despreza a crença cristã por acreditar que ela é supersticiosa e mística? Como que você respondeu a essas afirmações? Eu vou começar por mim, né? Já que vocês estão caladinhos. Eu já conversei com várias pessoas, né? Por exemplo, você fala para a pessoa que é cristã, ela talvez dá até aquele risinho sarcástico, porque
como alguém falou aí, acho que foi a Juni, tem algumas pessoas que acham que são mais intelectualizadas do que outras, né? E aí elas acham que têm um conhecimento mais profundo. E aí essa pessoa falou para mim assim, mas a Bíblia foi totalmente manipulada pelos homens, não dá para a gente crer no que ela diz, né? Só que isso é um falso intelectualismo, porque não é assim. Existem fontes de confiança que mostram para nós estudos, pesquisas, manuscritos, né? Que mostram para nós claramente que nós podemos confiar no texto da Bíblia, né? Um exemplo disso é o texto de Isaías, que por muito tempo foi motivo de suspeita, porque ele sabia muita coisa a respeito de Jesus, e a autoria e o texto era considerado 700 anos antes de Cristo. E então, qual que é a posição daquela pessoa racional, né? Daquele intelectualizado? Não, isso é impossível, 700 anos, não dá para ter tantos detalhes, isso aí é algo muito mais recente. Então, por muito tempo, inclusive os arqueólogos, né, que não eram cristãos, falavam a respeito disso nesse sentido, até que, em 1948, nas cavernas de Qumran, né, lá em Israel, perto, né, da comunidade de Qumran, comunidade que tanto João Batista, né, como também Jesus pode ter sofrido as influências dessa comunidade, especificamente João Batista, possivelmente estudou ali naquela comunidade. Então, em 1948, se achou um manuscrito completo de Isaías, 1000 anos mais novo, 1000 anos mais antigo do que o manuscrito mais antigo que nós tínhamos. O manuscrito mais antigo de Isaías era datado lá do século IX. Então, o manuscrito que eles encontraram na caverna de Qumran, 100 anos, aproximadamente 100 anos antes de Cristo. E a questão é, o que eles achavam que o texto tinha sido modificado, um manuscrito 1000 anos mais antigo do que o mais antigo manuscrito que tínhamos em mãos, estava em perfeito acordo com o manuscrito que tínhamos, né? Então, isso mostra que o texto não foi alterado. Nós estamos falando de 1000 anos e o texto não sofreu alteração. Então, essas descobertas arqueológicas também são utilizadas para a gente defender a nossa fé, principalmente quando se questiona a autoridade do texto bíblico, nesse ponto de que ele foi modificado no decorrer dos séculos, de acordo com o bel prazer de homens com interesses ocultos, por assim dizer, né? Alguém quer falar sobre isso? Você já conversou com alguém que despreza a crença cristã por acreditar que ela é supersticiosa e mística? E como você respondeu a essas afirmações? Boa noite para todos. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que, assim, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, crê que, não, eu creio em Deus, mas eu não acredito que a Bíblia foi Deus, os homens foram instruídos por Deus. Não, eu acredito que esses homens, eles escreveram a Bíblia conforme os seus pensamentos, de acordo com as suas vontades, ou seja, para que as pessoas fossem manipuladas, e não que Deus que deu esse entendimento, que deu essa sabedoria. E, assim, é claro que a gente tenta defender a nossa fé, né? Mas tem pessoas que, como o senhor mesmo acabou de mencionar, se acham mais intelectuais. Antigamente tinha as pessoas pensavam assim, crente não tem estudo, os crentes são pessoas ignorantes, são pessoas sem conhecimentos, por isso que eles creem nisso, são pessoas fáceis de ser manipuladas. Mas hoje as pessoas procuram estudar, procuram fazer seminários, procuram ter mais conhecimentos para debater mesmo isso, para que nossa fé ela tem fundamento, sim, que nós cremos, foram homens que escreveram, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha colocação. Muito bom. Mais alguém?
Não? Ok, então vamos lá. Isso aí foi um aquecimento, né? É lógico que tudo isso está incluso aí no nosso conteúdo, até porque, ó, veja bem, você precisa compreender que o material, o livro base, é um livro teórico. E aí a gente precisa ler o texto, estudar o texto, fazer as atividades. Em contrapartida, a gente precisa pensar na realidade que é defender a nossa fé no dia a dia. Por isso, essas questões, essas perguntas que são colocadas, e a gente tenta responder, e isso vai acrescentando a nossa fé, ok? Então, seguindo a nossa ementa, na aula de hoje a gente vai falar sobre os grandes apologistas na história da igreja. Então, quem lê o material vai encontrar lá no material que a partir do capítulo 4, né, que a gente precisa compreender que várias pessoas precisaram defender a sua fé. Talvez a gente tenha aí no próprio texto bíblico, talvez não, nós temos no próprio texto bíblico várias situações, momentos históricos que foram narrados no texto, que aqueles que creram em Jesus, que seguiam a Jesus, defenderam a fé em Jesus, defenderam o motivo de acreditarem que Cristo era o Messias. Isto é defender a nossa fé, isso é defender a fé cristã, isso é defender todo o conhecimento, todo o entendimento, todo o ensino que Cristo transmitiu aos apóstolos. Então, a gente pode dizer com certeza que os apóstolos foram os primeiros a defender. Quando Cristo pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí você vai ter várias respostas, né? E aí Jesus vira para eles e pergunta, e vocês? O que vocês acham a respeito de mim? Né? Então, essa consciência de quem é Cristo, ainda que eles possam não entender exatamente qual... Veja bem, ter a consciência de quem é Cristo é uma coisa, entender a obra de Cristo é outra coisa naquele momento ali, né, da narrativa, por assim dizer. Porque, por exemplo, quando Jesus fala o que vai acontecer, Pedro fala, eu não vou deixar isso acontecer, jamais. Né? O que Jesus fala para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Você não entende das coisas de Deus. Você não cogita das coisas de Deus. Então, a gente percebe, né, assim, que a todo momento há uma defesa do que se crer, do que Deus está fazendo. Tá? Então, a apologética cristã, ela se inicia na pessoa de Jesus. Jesus defendia o seu ministério ante a perseguição dos religiosos, principalmente dos fariseus. Esses líderes, eles queriam o quê? Um tratamento privilegiado pelas autoridades romanas. E Jesus estava ali para desestruturar toda essa estrutura que eles criaram, essa relação com as autoridades romanas. E é claro que Jesus falava chocava, né, esses religiosos. Em contrapartida, o que Jesus falava maravilhava as multidões. Elas falavam que ninguém jamais falou do jeito que ele falava, né? Então, a gente percebe exatamente isso. Jesus vem e está falando sobre o reino de Deus. Jesus vem, ele está falando do que Deus está fazendo. E muito da defesa da nossa fé, da apologética cristã, é falar do que Deus está fazendo. E aí eu quero incentivar vocês a gravar um pequeno vídeo de 3 minutos. Esse vídeo você pode mandar para os seus amigos, você pode mandar para os seus familiares. Mas, especificamente, esse vídeo é um exercício de forma que você consiga falar sobre como foi o seu encontro com Jesus em 3 minutos. Né? Então, veja bem, é uma defesa da fé. Olha, por que eu creio que Jesus é o meu Salvador? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa
eu vou falar treinar, mas a gente precisa exercitar isso, tá bom? Então, Jesus, ele levava a sua palavra de forma contundente e verdadeira àquelas pessoas que queriam ouvir algo que não conseguiam ouvir dos religiosos. Então, a gente percebe que existem muitas pessoas na atualidade que estão sedentas da palavra de Deus. E muitas vezes não compreende a palavra de Deus, exatamente porque tem muita gente que não está pregando a palavra de Deus, está pregando a palavra de homens. Veja bem, se a nossa responsabilidade, se a nossa dedicação diz respeito à palavra de Deus e a nossa função é só expor o que o texto diz, aí o Espírito Santo vai fazer a tradução ao coração. Agora, se eu deturpar a palavra, eu não estou defendendo a fé genuína. Eu estou defendendo uma fé que eu quero que seja gerada, uma fé que não é uma fé em Jesus. É uma fé em qualquer outra coisa, menos em Cristo. Então, quando a gente é humilde e sincero de apenas expor o texto bíblico, é o Espírito Santo que vai fazer essa transformação no coração. Por isso que as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Jesus falava do reino de Deus, falava dentro da realidade das pessoas. Jesus falava sobre alguém que semeia. Jesus falava sobre alguém que cuida do seu rebanho. Jesus falava sobre coisas que aconteciam, né, no cotidiano das famílias, dos povoados, como, por exemplo, um filho que quer a herança para partir numa jornada por conta própria. Então, Jesus falava dessas coisas que aconteciam. Né? Jesus encontra com a mulher, pede água para ela, ela acha estranho, porque ninguém jamais, um judeu não falaria, né, com um samaritano, ainda mais com uma mulher. Então, percebe, Jesus é totalmente contracultural. E em todo momento, Jesus pontua, eu falo o que eu ouço do Pai. Em outras palavras, eu estou defendendo o que Deus está falando para a humanidade. Eu estou defendendo o que Deus está fazendo desde a eternidade, que é edificar um reino. Né? Então, por isso que Jesus fala para os seus discípulos, olha, o reino já está em vós. Então, assim, é maravilhoso quando a gente olha para o texto bíblico nessa perspectiva, e aí a gente pode tirar um peso das nossas costas, no sentido de não querer ter que argumentar, ter que convencer, simplesmente defender o que a gente crê. Né? O que aconteceu com a gente, o que está acontecendo. Né? Eu acredito que a grande maioria aqui teria inúmeras coisas para falar, né, sobre as experiências que teve nessa caminhada, nessa jornada de fé cristã. Isso fortalece a nossa vida, isso fortalece a vida das outras pessoas. A gente só precisa falar. Então, anota aí, né? Grava esse pequeno vídeo, um pequeno áudio de 3 minutos falando da sua experiência, de como você encontrou Jesus. Existem, sim, grandes apologetas, né, na história da igreja. Eu separei aqui 2 daquela lista que está no livro. Agostinho, né, lá do século IV, 354 foi o ano que ele nasceu, 430 que ele morreu. Ele falava sobre a importância da filosofia, né? Ele ensinava que a filosofia é uma criada útil, que pode ser empregada em favor da fé religiosa, esclarecendo a fé, defendendo a fé. Isso porque a filosofia, né, o pensamento filosófico, tem muito a ver com a lógica, com a retórica, com a observação das coisas, né? Então, por isso, Agostinho ensinava que a filosofia é uma criada útil. Eu separei aqui uma fala de Agostinho, que eu acho que é uma das falas mais importantes, principalmente quando a gente pensa sobre conhecimento, sobre adoração. O livro é esse aqui, ó, Confissões de Santo Agostinho, né? Essa fala é a fala inicial dele no texto,
E é muito interessante, porque ele está falando aqui no livro 1 sobre a invocação a Deus. Ele diz assim: grande és tu, Senhor, e sumamente louvável. Grande a tua força, e a tua sabedoria não tem limite. E quer louvar-te o homem, essa parcela da tua criação. O homem carregado com a sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado e com o testemunho de que resistes aos soberbos. E, mesmo assim, quer louvar-te o homem, essa parcela da tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em te louvar-te. Fizeste-nos para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Dá-me, Senhor, saber e compreender. Qual seja o primeiro? Invocar-te ou louvar-te? Conhecer-te ou invocar-te? Mas quem te invocará sem te conhecer? Por ignorá-lo, poderá invocar alguém em lugar de outro. Ou será que é melhor seres invocados para seres conhecidos? Então, você percebe, né, nesse texto de Agostinho, que ele pontua algo bem interessante. O que vem primeiro? Invocar ou conhecer? E ele dá uma resposta bem interessante, né? Ele fala assim, olha, é conhecer-te. Porque se eu não te conhecer, eu posso ser pego adorando o outro que não é tu. Então, veja bem, como que eu vou defender a minha fé? Eu preciso conhecer. E veja bem, conhecer é só o primeiro degrau dessa jornada. Porque eu preciso amar. Né? Para conhecer, eu preciso amar. Para amar, eu preciso conhecer. Então, uma coisa depende da outra. Por isso, tudo que a gente está estudando, tudo que vocês estudam com os outros professores, precisa ser colocado em oração. Senhor, me marca. Senhor, muda, me transforma. Deixa eu viver isso, me ajuda. Né? Quando os grandes apologistas da história da igreja defendiam a sua fé, era nesses termos. Veja bem, alguém pode pensar assim, Agostinho de Hipona, né? Um padre católico, um monge católico. Talvez alguém possa pensar assim, não era nem convertido direito. Você acha que essas palavras que eu acabei de dizer é de alguém convertido ou não? É de alguém convertido. É alguém que teve uma experiência mística de conversão. Então, percebe? Assim, a gente realmente precisa ser marcado. Para a gente defender o que a gente crê, para defender a nossa fé, a gente precisa ser marcado. E só a palavra de Deus pode marcar o nosso coração. Um outro aqui que eu separei também foi Calbart, né? E a gente já está falando do século XIX. Ele nasceu em 1886, morreu em 1968. Eu falei no começo da aula do John Stott. O John Stott é um dos principais teólogos do século XX. Mas, no meio teológico, tá? A gente está falando de reflexão teológica, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo do século XX foi Calbart. Então, é lógico, né, que o tempo que ele viveu é um tempo totalmente diferente do nosso. As influências que ele teve são outras influências que não temos hoje. Então, muitas pessoas olham com suspeita o que ele falou e o que ele escreveu. Mas isso não tira, né, dele esse título de ser um grande teólogo. Ele se importava, né, em compreender o que é a fé para defendê-la. Ele fazia parte, né, de uma escola praticamente liberal, né? A gente pode falar que era uma escola liberal. Quando a gente fala de escola, a gente está falando do ambiente em si, que no caso é a universidade, né? Seus professores eram liberais e ele lutou, né, contra essa perspectiva liberal. Todos aqui sabem do que eu estou falando, né? Quando a gente fala teologia liberal. Não?
Teologia liberal, né? Quando a gente fala de teologia liberal, olha, sempre que você ouvir um professor falando de um termo que você desconhece, anote e pesquise, tá? Essa é a prática. Estudar é pesquisar, né? É construir. Então, a teologia liberal é uma perspectiva de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Talvez ela contenha a palavra de Deus. E os relatos de milagres na Bíblia não precisam ser considerados necessariamente milagres. Tem outras explicações. Então, talvez o que mais podemos dar como exemplo em relação a esse pensamento liberal é assim: Jesus não ressuscitou de verdade. Jesus ressuscitou no coração dos seus discípulos. Então, assim, em resumo, teologia liberal é isso aí. É lógico que é muito mais do que isso, tá bom? Isso acontece principalmente porque existe aí uma profunda influência do iluminismo, um resgate da lógica, um colocar o homem no centro do mundo, né? Um antropocentrismo. Então, há muitos fatores que levaram as pessoas a entenderem dessa forma. Continuando. No texto, né? No texto do livro, nós temos aí o autor pontuando sobre as escolas históricas no tocante à defesa da fé. Então, no decurso da história cristã, a apologética tem adotado vários estilos de defesa. E aí, a gente pode dividir isso em duas classes gerais: a escola subjetiva e a escola objetiva. A escola subjetiva, ela é formada por vários pensadores, né? Como, por exemplo, Lutero, Pascal, Lessing, Kierkegaard, Brunner, Barth, né? Como eu pontuei agora mesmo. E, geralmente, eles expressam a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. Então, nesse sentido, né? Você precisa argumentar com a pessoa para ela crer, ou a experiência da fé é algo subjetivo, é algo da pessoa, ela precisa ter essa experiência. Já a escola objetiva coloca o problema da averiguação claramente no âmbito dos fatos objetivos. Essa escola objetiva enfatiza as realidades externas, as provas teístas, os milagres, as profecias, a Bíblia, a pessoa de Jesus Cristo. E aí, quando a gente fala de teísmo, né, nós temos uma outra palavra que sempre é colocada junto, que é o deísmo. Vocês sabem a diferença do teísmo, com T de tatu, e deísmo, com D de dado? Não sabem? Alguém saberia responder? Nenhum corajoso? Tem uma estratégiazinha para você entender assim rapidamente, né? Vamos pegar o termo teísmo, com T de tatu. É só a gente lembrar que, em grego, Deus é theos, com T, né? Theos. Então, o teísmo é aquela concepção de que Deus criou todas as coisas e ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona com a sua criação. Então, nesse sentido, nós somos teístas. Agora, o deísmo, com D de tatu, desculpa, D de dado, deísmo, é aquela crença de que, ok, Deus existe, mas ele não é pessoal, ele não se relaciona com a sua criação. Ele criou tudo e foi embora. Ele não está nem aí para a gente, por assim dizer, tá bom? Então, por que é importante entender esses conceitos, né? Talvez você pode se perguntar. Porque à medida que você vai lendo os materiais, e eu não estou falando só do livro da matéria, né? Por exemplo, o livro que eu indiquei para vocês lerem, né? Crer é também pensar. E os outros professores também podem indicar outras leituras. E acredito eu, e tenho fé que isso aconteça, você é aquela pessoa que vai toda semana na livraria comprar um livro novo para você ler, né?
Espero que seja desse jeito, né? Então, nesse sentido, à medida que você vai lendo, você vai ouvindo a fala do autor. E pela fala do autor, você vai percebendo como ele fala a respeito de Deus. Ele fala a respeito de Deus, de um Deus longe, ou ele fala a respeito de Deus, de um Deus perto. Isso faz toda a diferença, né? Porque, veja bem, não é porque um livro foi publicado que o que ele fala é verdade, inquestionável, né? Nós precisamos ter senso crítico que, ao lermos o texto, a gente pode avaliar se o que o autor está falando diz respeito a uma fé ortodoxa, né? Uma fé fundamental, por assim dizer. Você sabe o que é fé ortodoxa? Você sabe mais ou menos o que significa isso? Quando a gente fala, olha, é ortodoxo. Quem pode falar para a gente? Vou colocar aquele barulhinho do grilo aqui, esperando vocês responderem. O que é fé ortodoxa, gente? Fala para mim, por favor. A fé baseada na Igreja Católica, algo assim, pastor? Não? Tentei. Professor, eu acho que é uma fé que tem uma base tipo litúrgica mesmo, uma doutrina. Ah, não, eu todos os dias, às 6 horas, eu me ajoelho e oro. Às 7 horas, eu abro a Bíblia. É mais ou menos isso? Assim, não é, né? Mas é interessante que tanto que o que você diz, como o Alisson disse, pode se voltar para isso aí, né? A questão é assim, veja bem, as palavras mudam o seu sentido de acordo com o seu contexto. Então, se eu falo de catolicismo ortodoxo, né, eu tô filtrando. Mas quando eu falo de ortodoxia no contexto protestante, eu estou falando de outra coisa, né? Então, a Igreja Católica tem a Igreja Católica Ortodoxa. Mas isso não significa que essa palavra ortodoxa diz respeito à palavra que eu estou falando aqui na sala de hoje, na sala de aula hoje, nesse contexto. Então, ortodoxia, né? É doutrina certa. Então, quando você vai lá no hospital ortopédico, é isso mesmo, né? O que está falando? O osso tem que estar certinho, né? Não pode estar quebrado, né? Então, assim, as palavras trazem esse sentido de doutrina correta. Quando a gente fala assim, precisamos ser ortodoxos, precisamos entender uma doutrina da forma correta. Então, é nesse sentido, né? A gente falou sobre a questão dos apelos, e aí isso diz respeito, se a gente pensasse numa doutrina dentro da teologia, uma doutrina bíblica, diz respeito à doutrina da salvação, né? A doutrina da salvação, que é apresentada nas Escrituras Sagradas, corrobora um apelo, é só um exemplo. Tá bom? Eu estou falando aqui, agora você não estou falando assim, agora você não pode fazer mais apelo, não é isso que eu estou falando. A gente está falando dentro desse ambiente de reflexão, tá certo? Então, a gente precisa ser ortodoxo, né? Nesse sentido, a gente precisa ter uma doutrina certa. E aí, né, dentro das escolas históricas, especificamente dentro da escola subjetiva, como a gente falou, né, que inclui grandes pensadores como Lutero, Pascal, Lessing, Kierkegaard, Brunner e Barth,
Essa escola geralmente expressa a dúvida de que o descrente possa ser levado a crer através de argumentos. Ressaltam, pelo contrário, a experiência pessoal ímpar da graça, o encontro interior e subjetivo com Deus. Tais pensadores raramente têm reverente temor na sabedoria humana, na questão de construir um argumento, né, intelectual, porque eles acreditam que a experiência é subjetiva, cada um tem a sua experiência. Não estão de todo errados. Claro, a gente pode afirmar, cada um de nós aqui teve a sua experiência. Mas a gente também não pode negar que essa experiência precisa ter um mínimo de ortodoxia, né? Ela precisa ter um mínimo de padrão dentro da doutrina correta. Compreende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu ouvi, não me falaram, eu ouvi um pastor usando de argumentos, pedindo oferta e dizendo que à medida que as ofertas eram trazidas no altar, a pessoa ia sendo santificada. Então, veja bem, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele usou termos, né, que nem poderiam ser aplicados ao local, né, dizendo que aquele lugar que ele estava era o altar. Por isso só ele faz, né, pensando em argumentos, daquele ambiente, daquele lugar, um lugar sagrado. E se ele está naquele lugar, naquele ambiente, naquele lugar sagrado, ele é uma pessoa sagrada. E se ele está falando isso naquele lugar, o que ele está falando é sagrado. Percebe uma coisa puxando a outra de forma até inconsciente. Então, a gente precisa perceber essas questões e entender, e buscar entender se de fato isso que está acontecendo está de acordo com as escrituras sagradas, né? Essa escola subjetiva, ela, de modo geral, rejeita a filosofia tradicional, a lógica clássica, ressaltam o transracional, o paradoxal, né? Pouco lhes importa a teologia natural, as provas teístas, principalmente porque sentem que o pecado cegou de tal maneira os olhos do homem que o seu raciocínio não pode funcionar de modo apropriado. Então, segundo a metáfora de Lutero, a razão é uma meretriz, né? Veja bem, esses argumentos a favor da escola subjetiva, de defesa da fé, podem ter alguns pontos interessantes, né? Como, por exemplo, a metáfora de Lutero, dizendo que a razão é uma meretriz. Se a gente parar para pensar no que ele está falando, e aí a gente precisa entender se o lugar da pregação, os argumentos na pregação, dizem respeito exatamente a isso. Mas veja bem, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente não fica levantando razões para fazer. E se nós somos pecadores, e se o pecado nos atingiu de forma integral, né, totalmente corrompidos, será que essa razão, que eu acredito que seja independente, ela na verdade não é independente, ela é uma prostituta dos meus interesses que muitas vezes estão ocultos, até mesmo do meu consciente? Então, assim, faz sentido o que ele está falando. Agora, a gente precisa entender se isso pode ser aplicado num contexto de alguém que realmente experienciou uma conversão, experienciou uma transformação e tem percebido isso diariamente. Alguém quer pontuar alguma coisa? Então, 8h30, vamos dando uma pausa agora para vocês descansarem a cabeça, beber uma água, ir no banheiro, ou jantar, não sei o que vocês vão fazer. E aí a gente volta em 15 minutos, é isso? Então, se vocês quiserem ficar na sala, pode ficar. É só desligar o microfone e o vídeo também.